Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar 5 fiagros que na minha opinião são os melhores para se poder investir nesse ano de 2024. São ativos aí que têm mostrado uma boa resiliência durante esse período difícil, que muitos fiagros aí sofreram calote e a questão também da quebra de safra, porém esses fiagros passaram muito bem por esse período aí desafiador. Além disso, são ativos bem diversificados, apesar de alguns deles ainda ser pequenos. Devemos nos lembrar que os fiagros começaram de 2022 para cá, então faz pouco tempo de existência, porém são ativos aí realmente muito interessantes que vale a pena você tirar um tempinho para estudar cada um deles. E se algum deles lhe interessar, procure se aprofundar e estude melhor para que assim você possa fazer uma boa escolha. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. O primeiro fiagro é esse daqui, o CRAA11. Atualmente está sendo negociado a R$ 106,73, dividend yield próximo aqui dos 14%, P sobre VP de 1,05. E tem uma liquidez média diária próxima aqui aos 400 mil. Ele ainda é um ativo pequeno, tem um patrimônio aqui próximo aos 50 milhões. Como eu mencionei, os fiagros são ativos relativamente recentes, né? São novos. E seu último rendimento pago foi correspondente aqui ao mês de julho, que ele pagou R$ 1,20 em rendimentos para os seus cotistas. Aqui no seu relatório gerencial, vamos conhecer um pouquinho melhor sobre esse fiagro. Primeiramente, ele menciona aqui que 100% das empresas que atualmente são devedoras do fundo tem seu balanço auditado, então isso é muito bom. Atualmente a rentabilidade do fundo corresponde a CDI mais 3% aproximadamente e 100% das empresas devedoras do fundo estão em dia com seus pagamentos. Um ponto interessante que eu vi aqui no seu último relatório gerencial, ele fala sobre um novo devedor que ele colocou durante esse mês de junho aqui no seu portfólio. Trata-se aqui da Camil, que atualmente é uma das maiores empresas de alimentos do país com faturamento anual superior a 11 bilhões e com uma nota de crédito muito boa. Ele menciona aqui também que o fiagro no momento tem 42 CRAs em 19 segmentos diferentes. Aqui a gente pode ver o nome, né, de alguns desses CRAs, então atualmente ele só investe nesse tipo de ativo. E um ponto interessante é que ele tem uma boa diversificação, apesar dele ter uma porcentagem um pouquinho maior aqui, ó, de 6% nesse primeiro devedor e de 5,9% nesse outro devedor, mas não é aquela concentração exagerada, que geralmente a gente vê aí de 10, 15% em apenas um devedor. Então é aqui de 6% para baixo. É aceitável. Para um ativo que tem apenas 50 milhões de reais, ele tem aqui 42 devedores diferentes. Então isso é muito positivo para o ativo. Passando aqui, vocês podem conhecer cada um deles. Um ponto também que eu achei bastante interessante, que você consegue ver o risco do ativo, é com respeito aqui, ó, às suas taxas atuais. Então, os CRAs que estão indexados ao índice CDI tem uma taxa média aqui de 3,3%, que é uma taxa muito boa, relativamente de ativos seguros. E 72% dos seus CRAs estão indexados ao índice CDI. E os ativos que estão indexados ao índice IPCA, que atualmente corresponde a 28%, tem uma taxa média aqui de 8,5%, que também é uma taxa muito boa, relativamente aí de ativos seguros. Então, mostrando assim que relativamente, eu falo relativamente porque não existe nada 100% seguro, então relativamente é um ativo aí com boas taxas. Outro ponto interessante que mostra que a diversificação do ativo é correspondente ao setor de atuação de seus devedores. Então, apesar de ser pequeno, ele é bem diversificado. Observem só a quantidade de setores que atualmente ele tem atuação. Então, mostrando assim que ele se preocupa muito com a diversificação. Descendo mais um pouquinho aqui, como eu já mencionei, ele só investe em CRAs, todo o seu patrimônio está investido nele, e aqui ao lado a gente pode ver a sua distribuição geográfica. Então ele tem atuação aqui em praticamente todo o Brasil, né? Só tem aqui uns 4 ou 5 estados que atualmente ele não tem exposição. E o segundo fiagro, pessoal, é o PLCA11, atualmente sendo negociado a R$ 77,80, dividend yield de 15,5%, P sobre VP de 0,82%, uma liquidez média diária um pouco superior aqui a R$ 100 mil. E liquidez média diária próxima aqui dos R$ 150 mil. Seu patrimônio atual é de 52 milhões de reais e seu último rendimento pago para os seus cotistas foi aqui no valor de 90 centavos por cada cota. Vamos aqui no seu último relatório gerencial conhecer um pouquinho melhor sobre esse ativo. Então, primeiramente aqui a gente pode ver que ele tem 25 CRAs, 100% desses CRAs estão indexados ao índice CDI e aqui a gente pode ver também a taxa média, né, de aquisição desses CRAs. Então, fazendo ali uma mediana, é de CDI mais 3,22%, que é uma taxa relativamente segura. Então, mostrando assim que esse fiagro não é arriscado. Porém, o fato de não ser arriscado não quer dizer que ele possa sofrer algum tipo de calote, né?
qualquer fundo imobiliário, qualquer fiagro aí pode sofrer algum tipo de calote. Aqui podemos ver com respeito ao setor de atuação, né, dos seus devedores. Então ele também tem aqui vários setores, bem diversificado. Esses de 49% aqui são outros setores, né? Então ele não menciona quais são os outros. Ele só citou aqui os seus 6 principais setores de atuação. E aqui a gente pode ver quem são os seus principais devedores. E ele também é bem diversificado, né? O que ele tem maior exposição aqui é nesse daqui com 6%. Esse com 18% aqui corresponde ao caixa, que atualmente o fundo ele tem. Ele mesmo menciona aqui pela cor. E esse daqui 36% é relacionado a outros devedores, que ele não menciona quais são. Ele só menciona aqui quem são os seus principais devedores atualmente. E aqui embaixo, ó, no portfólio do fundo, a gente pode ver. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Então ele novamente menciona o nome do devedor, o setor de atuação desse devedor, todos eles estão indexados ao índice CDI, como eu já mencionei. Ele menciona também a taxa, né, de aquisição, no caso de emissão, e a porcentagem do PL do fundo investido em cada um deles. Então podemos notar que isso daqui é o que ele tem uma maior exposição de 5,5%, porém todo o restante aqui é inferior a 5%. Então ele é bem diversificado. Ele mostra aqui também a localização desse devedor, e juntamente com as garantias que foram dadas por cada um desses devedores. Então esse fiagro aqui, o PLCR11, também se preocupa aqui com a diversificação, justamente para poder minimizar os eventuais riscos. Por qual motivo, pessoal, diversificação é essencial? Porque se um desses devedores vier a dar algum tipo de calote, o impacto financeiro vai ser pequeno, porque tem muita diferença você deixar de receber 5% da sua receita mensal para deixar de receber 15%, 20% da sua receita mensal, que é exatamente essa porcentagem que alguns fiagros têm aí concentração em alguns devedores. Então o impacto financeiro na receita mensal do fiagro é muito maior. Outro fiagro que, na minha opinião, está entre os melhores é o SNAG11, atualmente sendo negociado a R$ 10,11, dividend yield próximo dos 14%, P sobre VP de 1, então está sendo negociado no seu preço justo, e liquidez média diária superior a 2 milhões. Esse fiagro tem um patrimônio aqui de 502 milhões de reais, e seu último rendimento pago, se descermos aqui, podemos ver que foi de 10 centavos por cada cota. Alguns números aqui sobre o SNAG11, atualmente ele conta com 270 devedores, especialmente aquele CRA que eu vou mencionar aqui da Boa Safra. Ali existem vários devedores, então não é apenas um devedor. Ele menciona aqui que ele tem ativos CRAs indexados ao índice IPCA, que ele tem uma taxa média aqui de 8,3%, que é uma boa taxa. Ele tem aqui 54 milhões de reais investidos em ativos indexados ao índice IPCA. Ele também tem ativos indexados ao índice CDI, com uma taxa aqui de 3,47%, que também é uma taxa muito boa. Ele menciona também que o fundo terá reajustes nos aluguéis durante esse mês de junho, lembrando que ele também tem imóveis. E aqui a gente pode ver o portfólio do fundo, né? Então aqui podemos ver os CRAs que atualmente ele tem, e aqui embaixo podemos ver os 2 imóveis que ele também tem. Como eu havia mencionado, seu principal investimento, que atualmente corresponde aqui a 66% do seu patrimônio atual, são os CRAs da Boa Safra. Porém, a Boa Safra não é apenas um devedor, né? São vários devedores que estão nesse CRA. Então, ele tem sim diversificação. Com respeito à sua exposição por ativo, atualmente 85% do seu patrimônio está investido nos seus CRAs, 11% nos seus imóveis e 4% em FITICs. E mais embaixo aqui a gente pode ver seus indexadores, né? 89% do seu patrimônio está indexado ao índice CDI e 11% ao índice IPCA. E descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver a sua exposição por devedor. Podemos ver que ele tem vários devedores ao mesmo tempo. Ele tem sim 2 concentrações, que é com respeito aqui ao CRI Ruiz Cofres e também ao CRI Leitíssimo. Mas todo o restante aqui está inferior a 5% do seu patrimônio atual. Aqui também podemos ver a sua exposição para o setor, então ele é menos diversificado, né, do que os outros fiagros que eu mencionei, e um pouco mais embaixo aqui a gente pode ver a sua distribuição geográfica, então a localização de atuação dos seus devedores. Ele é bem distribuído, especialmente aqui na região sudeste e centro-oeste. O penúltimo fiagro, pessoal, é o BBGO11, atualmente sendo negociado a R$ 81,91, dividend yield na casa aqui dos 12%, P sobre VP de 0,84%, liquidez média diária próxima aos 300 mil. Esse fiagro tem um patrimônio aqui de 391 milhões de reais e seu último rendimento pago foi correspondente aqui ao mês de junho, que ele pagou 82 centavos por cada cota. Aqui no seu último relatório gerencial vamos conferir alguns pontos sobre esse ativo.
Então, primeiramente, podemos ver que ele tem CRAs indexados tanto ao índice IPCA como ao índice CDI. Então, ele procura ter essa diversificação. Ele não deixa seus investimentos apenas indexados ao índice CDI. E aqui ele menciona a taxa média de compra de cada um desses CRAs. Os que estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa média aqui de 6,89 e a sua taxa média de marcação ao mercado está de 7,65, que são boas taxas. Os que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa de compra aqui de 3,04% e a taxa de marcação ao mercado está de 3,22%, que também são taxas muito boas. Então, pelas suas taxas, podemos ver que ele não é um ativo relativamente arriscado. É um pouco mais seguro. Com respeito aos seus CRAs, aqui podemos ver alguns dos seus devedores. Então, ele menciona aqui o nome do devedor, ele menciona também o valor investido nesse CRA e a porcentagem em PL, além do seu indexador, juntamente com a sua taxa de fixa de juros. E aqui ao lado, se você quiser, você também pode ver como é que está o pagamento desses CRAs. Então, primeiramente, podemos notar aqui, com respeito ao seu PL, que ele não tem concentrações. Então, ele é bem diversificado. Tem alguns ativos que chegam a ter uma porcentagem um pouquinho maior, de 5,53%, 5,55%, porém não passa praticamente disso. Então, isso é muito interessante porque mostra que o fundo ele também se preocupa bastante com a diversificação. E eu passando aqui, vocês podem conferir alguns dos CRAs que ele tem. Ele também investe aqui em FITIC, ele tem uma FITIC, porém seu principal investimento realmente são os CRAs. Aqui a gente pode ver o setor de atuação dos seus devedores, então ele também se preocupa muito em diversificar o setor de atuação dos seus devedores, apesar dele ter uma exposição maior aqui ao setor de grãos, com 25%, porém ele é bem diversificado. Então é aí mais um fiagro que vale a pena você estudar. E por último, pessoal, não poderia deixar de falar do Rura 11, atualmente sendo negociado a R$ 9,42, dividend yield aqui na casa dos 14%, P sobre VP de 0,94, liquidez média diária de 3,5 milhões de reais. Se descermos aqui, podemos ver que seu patrimônio é de 1,60 bilhão de reais, então é um dos maiores fiagros que atualmente existe. E seu último rendimento pago diminuiu um pouquinho, foi aqui para 9 centavos, sendo que nos meses anteriores ele vinha pagando aqui 11 centavos aproximadamente. Porém, isso não faz dele um ativo ruim, muito pelo contrário, é um ativo que vale muito a pena aí você tirar um tempinho para ir estudar. Vamos aqui no seu último relatório gerencial conferir alguns pontos sobre esse ativo. Então, primeiramente, podemos ver que ele está com uma rentabilidade média aqui de CDI mais 4,2%, então está conseguindo ter uma rentabilidade muito boa. O Rura 11 atualmente é um dos fiagros mais diversificados que existe. Aqui a gente pode ver a sua exposição para o setor de atuação dos seus devedores. Então, observe só a quantidade de setores de atuação que seus devedores têm atuação. Então, isso daqui é muito importante, porque se um setor passar por uma fase ruim, a diversificação vai minimizar aí os impactos. Aqui ao lado também a gente pode ver a sua exposição por região. Então, ele tem atuação aqui em praticamente todo o país. Com respeito também às suas garantias, ele tem aqui vários tipos de garantias que seus devedores deram para poder conseguir pegar dinheiro emprestado com o Rura 11. No momento, o Rura 11 ele tem aqui 59 devedores e atuação em 19 culturas diferentes. E outro ponto muito bom aqui do Rura 11 é com respeito à sua diversificação para o devedor. Então, ele também não tem uma alta exposição a nenhum dos seus devedores. Só tem esse primeiro aqui que tem uma exposição maior, de 6,3% do seu PL está investido nele, porém é um devedor muito bom. Uma taxa aqui bem segura de CDI mais 2,50%. Tudo o restante está inferior a 4%. É de 3,8% para baixo. Então, mostrando assim que o Rura 11 também preza muito pela diversificação. E como eu já mencionei, diversificação com respeito ao devedor, setor de atuação, exposição regional, entre outras diversificações, é uma maneira de minimizar os riscos, porque os riscos sempre vão existir. Tem maneiras de você, como investidor ou como gestor do fundo, minimizar eventuais riscos que poderiam ocorrer no futuro. Então eu mostrei aqui 5 fiagros que são bem diversificados, apesar de alguns deles ainda serem pequenos, mas isso não impediu eles de procurar se diversificar, e dessa maneira, na minha visão, esses são os 5 melhores fiagros para se investir no momento. São fiagros aí que vale a pena você tirar um tempinho para poder estudar com paciência e quem sabe investir neles ainda nesse ano de 2024. Deixe nos comentários se você já investe em algum desses ativos, quantas cotas que você tem e se tem algum deles que você não investe, se você está pensando em investir a partir desse momento. Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.